Eu tô até vendo, pessoal. Ele vai falar de Papa, ai, falar do Papa, né? Ai, povo. Mas tá bom, vamos lá. Seria o Papa Francisco o último Papa? O oitavo rei da profecia de Apocalipse 17? Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou o pastor Adriano Cecílio, sou pastor distrital, do distrito de Monte Azul Paulista, cuido aqui da região de Monte Azul. Se você é da região de Monte Azul, Bebedouro, está aqui o endereço da nossa igreja. Quero convidar você a assistir um culto com a gente aqui, aos sábados, quartas-feiras e também aos domingos. E hoje eu gostaria de colocar aqui, você viu aí, o tempo é longo do vídeo, o que eu fiz? Eu tenho recebido muitos vídeos aí, até para eu reagir, falas até de pastores adventistas, sobre a interpretação de Apocalipse 17. Eu já gravei no passado um assunto, uma série aqui, que eu entendo que ela é bem completa e vai te ajudar a entender essa questão do Apocalipse 17, o oitavo rei, a teoria dos 7 papas, e você com certeza vai aprender muito com essa série. Então o que eu fiz? Eu fiz um compilado. Eu peguei, compactei, deixei mais curto os vídeos para poder dar um tempo assim considerável, vai passar um tempo aí, não vai ser apenas um minuto profético, Alguns estão falando que agora não é mais minuto profético, é hora profética, Mas tá bom, tendo conteúdo é o que importa, Então, gente, assista esse vídeo, o material, aqui na descrição tem um link, você entra no Telegram, lá no Telegram, em arquivos, você vai ter todos os PowerPoints para você usar, para você estudar com a tua igreja. Essa é a intenção, beleza? Tenho certeza que isso vai te ajudar. Se você gostar, curte, compartilha, claro, se inscreva no canal e você vai ver que são vídeos antigos, Eu gravei acho que em 2021, 21, 22 ou 21. Antigos assim, Não é tão antigo, Mas você vai ver a minha cara larga um pouquinho mais cheinha, Beleza, gente? Um forte abraço. Fique aí então com a série de estudo, a teoria dos 7 papas. E falando em papa, gente, eu tô gravando aqui, o papa não morreu, E tem pessoas aí querendo que o velhinho, tadinho, que ele morra, Vamos orar por ele, Deus abençoe, alivie as dores dele, Faça o melhor na vida dele, tá bom? Vamos ficar aí torcendo pra morte do homem, olha só que absurdo, Valeu, gente. Fique aí então com o Adriano, versão... Ixi, até caiu um negócio aqui. O Adriano. Ai, volta aqui. Fica aí então com o Adriano versão 2022, beleza? Valeu. Beleza, olha eu aqui que bonitinho, beleza? Tá aqui as nossas redes para você nos seguir, Então, gente, vamos lá. Eu vou ler para vocês 3 versos bíblicos. Vou tentar de uma forma simples, não simplistas, Tentar de alguma forma te explicar um pouco essa questão de chifre, cabeças, diademas e qual a importância disso para o nosso tempo, tá? Bora lá então. O primeiro verso está em Apocalipse capítulo 12. Presta atenção nas letrinhas coloridas aí que eu coloquei. No capítulo 12 diz assim, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande e vermelho com o quê? 7 cabeças, olha as cabeças, 10 chifres e nas cabeças tinha o quê? 7 diademas. Então nós tínhamos cabeças, temos chifres e diademas. E as diademas estão nas cabeças, beleza? Já no capítulo 13 vai falar sobre a besta, já não é o dragão, Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, olha lá, mesma quantidade de chifres, 7 cabeças, a mesma quantidade de cabeças, porém, todavia, entretanto, sobre os chifres, sobre os 10 chifres, tinha o quê? As 10 diademas. Perceba que as diademas migraram das cabeças para os chifres. O que isso tem a ver? É muito interessante esse detalhe. Agora olhe no capítulo 17. O capítulo 17, gente, eu prometi para vocês e estou fazendo um estudo sobre verso por verso do capítulo 17, sobre a questão do oitavo rei, os 7 papas e tantas essas coisas, Quero trazer uma contribuição teológica para vocês aí. Demora um pouquinho, gente, porque eu sou pastor distrital, Então a minha prioridade é cuidar das minhas 6 igrejas aqui no distrito de Caieiras, que cuido com muito amor e carinho. E nas horas vagas, no tempo extra aí, corro aqui e gravo aqui para trazer para vocês, tá bom? Vamos ler capítulo 17, verso 7, diz assim, Diz aqui, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste?
dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem, olha que a besta tem, 7 cabeças, tá aí nenhuma diferença. 10 chifres, mesma coisa. Porém, todavia, vida não tem diadema. Sumiu as diademas. Sumiu. Perceba que as diademas migraram das cabeças para o chifre e depois sumiu. Tá? Então, qual é a semelhança disso, né? E o que a diferença faz de importante para nós? É o que nós vamos entender agora, beleza? Vamos lá rapidinho. Eu estou falando rápido aqui para poder ficar um vídeo curto e objetivo. Bora lá. Então vamos lá. As 7 cabeças. Quando você procura a referência de cabeças na Bíblia, Daniel, que é a chave que interpreta o Apocalipse, nós vamos encontrar que as cabeças ali representam reinos, tá? Reinos. É muito simples isso. Eu vou dar algumas sugestões que seriam essas cabeças, que reinos seriam esses ao longo da história que Satanás manipulou para perseguir o povo de Deus. Então nós temos 7 aqui que são bem clássicas entre os teólogos e os adventistas, né? Então nós temos o Egito, que foi o primeiro reino que se rebelou contra Deus, a Síria depois, Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia, Roma imperial e depois o outro período de Roma, que é a Roma papal. Tá? Existe uma outra sugestão. Eu vou falar mais sobre essas cabeças quando eu gravar sobre Apocalipse 17. Mas a outra sugestão, só para deixar você um pouquinho aí a par do assunto, são essas aqui, ó. Começaria por Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, Revolução Francesa e Estados Unidos da América. Ficou curioso? Então não perca o nosso próximo vídeo, né? Próximos vídeos que vamos falar sobre Apocalipse 17. Beleza? Continuando nosso raciocínio aqui. Agora vamos falar sobre os chifres, né? Esses 10 chifres. Chifre na Bíblia representa poder, liderança, governo. Tá aí a referência de Daniel capítulo 7, que aqui vai falar sobre o chifre pequeno que levanta e derruba 3 poderes, né? 3 reinos que caem, né? Então olha só, o que seria, né? É mais ou menos assim, a cabeça é um reino e o chifre é o poder que se instala sobre o reino, entendeu? Quantidade de 10 chifres, o que seriam esses 10 chifres, né? Alguns sugerem que esses 10 chifres seriam os 10 reinos que saíram de Roma. Roma imperial se divide, né? E se torna em 10 reinos que nós conhecemos, tá? Alguns sugerem isso, na Idade Média ali, aqueles reinos que surgiram depois que Roma se dividiu, porque ninguém destrói Roma, né? Roma se fragmenta em 10 partes, tá? Esta é uma sugestão. Eu teria os nomes aqui, mas eu não coloquei aqui, mas é fácil você encontrar. Dá um Google aí e você vai encontrar o nome deles. Tem os francos, éolos, os ostrogodos, os visigotos e tantas outras tribos aí, reinos que vieram depois de Roma imperial, tá ok? Muito bem. Continuando aqui. Diadema. Agora, o que seria esse negócio de diadema, né? Mas o que é esse diadema que está no chifre? Diadema é o nome dado para a coroa real, diferente para a coroa de vitória, que é Estéfanos, né? Estéfanos. Então vou dar um exemplo aqui, ó. No Apocalipse capítulo 3, se eu não estou enganado, 3 ou 2, diz assim: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, no português, coroa é uma palavra só, né? Essa coroa é a palavra Estéfanos, porque é uma coroa de vitória. Dá-se essa coroa para o vencedor, para o vitorioso, tá? Agora, diadema é o nome para coroa também, mas é coroa de rei, tá? Então, aqui no capítulo 12 e 13, esse diadema é coroa real. Então, nós temos o reino, o chifre e a coroa real. Em certos momentos, a coroa real está sobre o reino e depois, em outros momentos, passa para o chifre. Tá? Isso é importante você entender. Por exemplo, capítulo 19 de Apocalipse, quando Jesus voltar, lá no texto diz que ele possuía várias diademas, né? Várias coroas reais, porque ele é rei dos reis, ok? Então, essa é a diferença, ok? Vamos então continuar o nosso raciocínio aqui para você entender. Portanto, onde está o diadema se localiza o poder reinante no momento. Então agora você tem que pensar assim, capítulo 12. Qual é o poder reinante naquela época? Capítulo 12 está falando ali do Império de Roma. O diadema está sobre a cabeça de Roma.
tá? Roma, qual Roma? A imperial, que perseguiu o Messias, tá? Então nós vemos claramente isso, ó, capítulo 12, o foco está em Satanás manipulando uma das cabeças dominantes do momento, que era Roma imperial, para matar o Messias. Então eu já quero que você já sintonize e se localize na história. Olhando para o capítulo 12, para nós é passado. É passado. Ok? Aquele dragão vermelho com a diadema representando o Império de Roma, claro, Satanás, mas manipulando o Império de Roma para matar e perseguir o Messias, tá? Porque a diadema estava sobre o Império de Roma, né? Sobre aquela cabeça. Quando nós vamos para o capítulo 13, o cenário é um pouquinho diferente, né? O capítulo 13, o foco está nos 10 chifres. O diadema, eles saem da cabeça e agora vão para os chifres. Lembra que Roma se divide em 10 partes, 10 reinos, e cada reino recebe a sua coroa. Então nós temos um período pós-Roma imperial, e é um período que nós chamamos de Roma papal. Né? É um período da Idade Média, que nós chamamos ali um período de supremacia papal. Né? No capítulo 13, o foco está nos 10 reinos de Roma pagã, que deram poder à besta para destruir o remanescente. E olhando para a história, para nós, isso é passado. Passado. Tá? E o capítulo 17, que sumiram as diademas. Vamos lá. O capítulo 17, não há diadema, porque o poder não se concentra em um poder monárquico, e sim político e capitalista dos últimos dias, mas que são manipulados, né? São manipulados por Satanás através da meretriz para destruírem os fiéis. Então o cenário que nós temos é um cenário presente. Nós não temos hoje 10 reinos monárquicos que perseguem o povo de Deus porque estão alinhados com o poder religioso apostata. Não. Hoje estamos vivendo num mundo globalizado, de tecnologia, de capitalismo, né? É interessante que o capitalismo ele é muito ressaltado no capítulo 17 e 18, fala sobre os mercadores da terra que se alinharam à meretriz, a esse poder religioso falso, né? Então o capítulo 17 está mostrando para nós o período do tempo do fim. O período do tempo do fim é um poder... não existe uma monarquia, como houve no passado, no capítulo 12 e 13. O capítulo 17 se concentra em poderes políticos e econômicos que vão se unir para poder trazer algo de bom para o mundo, né? Nós sabemos disso, são poderes que vão tentar trazer paz, uma boa economia, que farão leis, que a princípio são leis boas, né, para todo mundo, porém essas leis irão contra o povo de Deus. E esses poderes econômicos, podemos dizer assim, políticos, que vão se alinhar com o poder falso religioso, eles vão de uma forma perseguir aqueles que forem contra essas leis. Tá certo? Então nós estamos nesse momento. O capítulo 17 de Apocalipse de alguma forma nos situaliza, né? Nos coloca num cenário bem atual, ok? E a consideração final é o seguinte: isso nos sugere que o tempo profético em que vivemos é o tempo da profecia do capítulo 17 de Apocalipse, que não há diademas. Mas não temos definido ou claro quais são os 10 chifres hoje. Né? Os 10 chifres de Apocalipse 13 a gente consegue identificar. A Europa, né? Roma dividido, os 10 reinos. Né? Agora, os 10 chifres no tempo do fim, alguns sugerem que são poderes econômicos, alguns sugerem que são presidentes, né? Eu não posso afirmar aqui para vocês, tá? Mas esses chifres são poderes econômicos, políticos que vão se alinhar. São 10, pastores, literalmente? Também fica difícil afirmar para vocês se é ou não. No Apocalipse 13 eu consigo ver evidência no passado para afirmar. No capítulo 17, esses 10 chifres, eu teria que especular. E aqui eu não queria fazer isso para não causar um tipo de alarmismo ou fazer com que você erre. O certo da profecia é o seguinte: esses poderes estão atuando e logo logo esses poderes econômicos e políticos
vão se alinhar à meretriz, o poder religioso falso. Então vai ter esse desenrolar na história da profecia. Tá? Então estamos vivendo os últimos dias. Beleza? Deixa eu voltar aqui e concluir com você. Então o objetivo desse vídeo é mostrar que estamos vivendo no tempo do fim. E que não importa a gente ficar dando nome aos bois agora, isso não é importante, né? O importante é a tua vida com Cristo. E o importante é saber que a profecia, ela não falha. Olhando para o passado, a gente consegue ver o cumprimento. E olhando para o presente, a gente consegue se situalizar na profecia. As coisas estão acontecendo. Em breve, Jesus voltará. Mas antes de Jesus voltar, algumas coisas acontecerão nesse mundo que podem, de alguma forma, nos trazer sofrimento, falta de fé, preocupação. Mas lembre-se, né? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Deus te abençoe. Deus te fortaleça a sua fé e que você possa estudar mais e mais a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Ela nos ajuda a fortalecer a nossa fé, né? É muito interessante poder olhar para o passado e ver que as profecias se cumpriram conforme a Bíblia diz. Então, creio eu que as profecias de hoje vão se cumprir, segundo a palavra de Deus. Um abraço para você, Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo, tá? Não esqueça de assistir os nossos últimos vídeos aqui, se inscrever no canal, compartilhar para os seus amigos. Preparados aí? Bora lá então estudar esse tema. É um tema assim importantíssimo para a teologia, então eu vou falar do capítulo todo de Apocalipse 17, tá? Segura aí, coloca aí o papel e caneta na mão, vai anotando, que eu tenho certeza que esse assunto vai te empolgar, tá? Bora lá então. Muito bem, olhando aqui então para a tela, vamos contextualizar. Lembra que Apocalipse capítulo 14, nós temos ali a segunda mensagem angélica. E olha que interessante as palavras desta mensagem. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu, caiu. Duas vezes por quê? Porque Babilônia, a grande Babilônia, caiu no passado, no tempo de Daniel. E também agora, no tempo do fim, ela vai cair. Lá no passado falava-se da cidade literal. Aqui é uma cidade simbólica. Isso é muito importante quando a gente vai tratar do Apocalipse. É uma visão simbólica. Tá? A grande Babilônia que tem dado de beber a todas as nações. Presta atenção nas palavrinhas, porque elas são importantes. Do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem angélica está tratando do momento em que essa Babilônia, esse aglomerado de confusão, de mentira, vai cair por terra. Por que vai cair por terra? Porque as pessoas, os santos, estão pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno. Então, quando se pregam as verdades, as mentiras caem por terra. No passado, Babilônia caiu no sentido literal. Agora é que as mentiras dela serão desmascaradas. Né? Esse vinho que ela dá de beber da prostituição, isso tem a ver com falsos ensinamentos. Mas olha que interessante. Quando analisamos a segunda mensagem angélica, a gente tem que entender que existe dentro dela um momento específico. É como se você pegasse a segunda mensagem e fizesse assim, ó, como se fosse um iPad, aí, um celular, você ampliasse. Dentro dela você vai encontrar Apocalipse 17, porque ali mostra a causa, o motivo da queda de Babilônia. A segunda mensagem está falando da queda. Então o capítulo 17 vai mostrar o porquê Babilônia cai, o julgamento dela, ok? No capítulo próximo, que é o 18, vai tratar de como ela cai. O porquê caiu no 17 e ela cai no capítulo 18. Então capítulo 14 anuncia a queda dela. Pregando a verdade, a mentira cai. Babilônia cai com suas mentiras. Capítulo 17 vai explicar por que ela caiu. Né? Vai dizer dos seus pecados, da sua ambição, né? Dessa prostituição. O capítulo 18 diz como ela cai. O capítulo 18 é bem trágico no livro do Apocalipse. Lembrando que nesse espaço aqui, o que nós temos? Nós temos o capítulo 15 e 16 do Apocalipse. Então no 15 nós temos o fim da graça, né, o fechamento da porta da graça que nós falamos, nós conhecemos. E Apocalipse 16 é o início dos flagelos, as pragas. Eu já gravei vídeo falando sobre isso, sobre as 7 pragas aqui no canal. É só procurar aqui, né, você vai encontrar esse assunto. Beleza? Então vocês estão percebendo, eu estou contextualizando você aonde está inserido o capítulo 17 e qual é o assunto. Ok? Vamos prosseguir então. Seguindo aqui, vamos entender que o capítulo 17 a gente pode dividir em 3 partes, e é o que eu vou fazer aqui. A primeira parte nós vamos tratar do convite do anjo, o anjo convidando João
para mostrar o julgamento da meretriz. Depois nós temos a visão de João sobre a meretriz e as bestas, a besta, perdão. E a parte 3 é a explicação da visão pelo anjo. O anjo vai explicar a visão, porque João olha e vê uma mulher montada na besta, de 7 cabeças, tal. E aí a explicação da visão na terceira parte. Beleza? Bora lá então para a primeira parte. O texto é o seguinte. Veio um dos sete anjos que tem as 7 taças, olha lá, veja, no período das pragas, né? Depois do capítulo 15, 16, 17. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. É importante essas palavrinhas que eu mencionei aqui. Ó. Anjo, que anjo é esse que vem falar com João? Né? E julgamento, né? Vem que eu vou mostrar o julgamento. Aqui é como se o anjo ele vai explicar para João o porquê esse poder será julgado, o porquê chegou ao nível de ser julgado. Né? Esse vem também é importante, nós vamos entender depois. Como assim vem? Vem em que sentido? Eu vou fisicamente, eu vou de forma espiritual? Importante. Olha que interessante, diz que a grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas. Então, isso aqui é importante. Muitas águas, mas é possível a gente sentar em águas, literalmente? Não. Então, essa visão é um momento que João está em êxtase, e essa visão ela é simbólica. Nós não podemos tomar como algo literal, porque senão vamos ter que entender que a mulher está sentada em muitas águas. Não tem como isso, tá? Com quem se prostituíram os reis da terra. Mais uma vez aqui uma menção de pessoas poderosas que caíram no engano dessa mulher, né? Com vinho de sua devassidão, olha, traduzido com devassidão, lá no Apocalipse capítulo 14 fala prostituição, né? Então o vinho significa mentiras, ilusões, tá? Foi que se embebedaram, né? Foram enganados, lubridiados, né? Os que habitam na terra. Essa expressão é muito repetida no Apocalipse, né? Os que habitam na terra. É uma expressão em contraste com aqueles que habitarão no céu. Tá? Os salvos. São os que habitam na terra, são os ímpios. Né? Aqueles que amam o governo terrestre. E os salvos são aqueles que estarão na eternidade com o Senhor. Né? Então vamos lá, vamos analisar aqui esses pontos aqui. Primeiro ponto importante. Alguns sugerem que o anjo desta visão seria o do 6º flagelo. Dá uma olhada lá no capítulo 16. Né? Isso porque as águas que a meretriz está sentada se secam, indicando o aspecto de juízo. Lembra que Babilônia, quando caiu no passado, o rio Eufrates secou, e porque secou, perdeu a proteção, a cidade perdeu a proteção e também a sua sustentabilidade. Foi onde então o Ciro, né, os reis do Oriente, né, entraram por baixo do portão e invadiram e derrubaram a cidade. Na Babilônia mística do futuro, também aquilo que dá proteção, que sustenta ela, vai se secar. Né, vai secar, e por isso ela vai cair. Né? Então é um aspecto de juízo. Outros sugerem ser o 7º anjo dos flagelos, visto que a execução dessa praga cai sobre Babilônia. Se você olhar no capítulo 7 é bem claro. Na 7ª praga do capítulo 16 é muito claro essa praga caindo sobre Babilônia. Mas o que eu tenho a dizer para vocês que esse evento do capítulo 17 acontece entre a 6ª e a 7ª praga. Estão bem conectados, né? Por isso que eu coloco essa observação aqui, ó. É importante salientar que ambas situações se referem ao tempo do fim após o fechamento da porta da graça, quando muitos sinais ocorrem simultaneamente e rápidos. Tá? Isso é muito importante. A teoria dos 7 papas, né, ela vai ter um pouco de dificuldade para se inserir nesse momento aí no final do tempo da graça. Né? Mas isso eu vou falar mais num próximo vídeo. Então aguenta aí, vamos lá. Prosseguindo. O convite do anjo, sugerem 2 possibilidades. Olha só, esse vem. Então a primeira possibilidade. João foi levado ao tempo do julgamento. Veja, João está no 1º século. Então ele é levado em êxtase, né, em visão, lá no tempo do fim. No tempo nosso, no tempo do fim. É como se João fosse transportado no futuro para ver o tempo do julgamento. Tá?
Então, essa é a primeira teoria. João foi levado ao tempo do julgamento da meretriz. Isso fica mais claro no verso 3. Né? Então, tem pessoas que acreditam nisso. Eu vou falar no próximo vídeo sobre esse assunto. Mas entendam isso. Tem duas possibilidades. A outra possibilidade, também aceita, João foi apenas arrebatado por um êxtase, mas permaneceu em seu tempo. Então esse vem, te mostrar-te-ei, né? Ou e fui transportado, isso depois a gente vai ler aqui. Alguns acreditam que João foi realmente em espírito transportado para o futuro, no tempo do fim, onde ele viu o julgamento, ou se não, só foi uma forma figurativa de dizer que João foi arrebatado em espírito, né? E ele teve a visão só, tá? Mas permaneceu no seu tempo, né? São as possibilidades. Muito bem. O motivo do julgamento é porque ela, a meretriz, embebedou, ou seja, enganou os reis da terra. É muito presente a questão dos reis da terra, né? São os poderosos que dão sustentabilidade para esse poder místico, pagão, que está lubridiando, enganando as nações com falsos ensinamentos, uma falsa religiosidade, uma falsa doutrina que engana os poderosos dessa terra. Mas isso vai cair por terra. E esses poderosos, esses reis que foram enganados, vão destruir a meretriz. Vocês vão ver isso. Vamos lá. Continuando. Vamos lá agora para um outro texto. Transportou-me o anjo em espírito, que eu estava falando para vocês, a um deserto. Interessante, a um deserto. Se você for para o capítulo 21 de Apocalipse, verso 10, você vai ver que também João ele é transportado para ver a noiva de Jesus, que é a Nova Jerusalém. Aqui nós temos um contraste entre duas cidades, Babilônia, confusão, mentira, engano, e Jerusalém, morada dos santos, dos fiéis, dos que não são mentirosos, entende? Enquanto a mulher está num deserto, no vale, João é transportado para ver Jerusalém de um monte, né? Aí a gente lembra dos Salmos, né? Da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do monte de Sião, né? Então, há um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate. Aqui é outra coisa importante, né? Lá ela estava montada sobre as águas. Agora diz que está montada sobre uma besta. Tá? Presta atenção nesse detalhe. Besta repleta de nomes de blasfêmia. É uma referência ao capítulo 13 de Apocalipse. Lembra da besta lá? Então, são bestas parecidas, poderes parecidos. Com 7 cabeças e 10 chifres. Eu falei isso em um dos vídeos passados, aí você pode conferir. Eu falei sobre essa questão das diferenças, que aparece no capítulo 12, 13 e 17. Né? 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Então assiste lá que é muito interessante. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação e com as imundícias da sua prostituição. Aqui mostra uma mulher poderosa, rica, abastarda, cheio de adornos, né? E o seu cálice, que é algo que demonstra a luxúria, está cheio de abominações. Tudo aquilo que Deus não aprova, tem ensinado para essas nações. E que seriam isso? Né? São ensinamentos mentirosos. Eu creio que seja imortalidade da alma, falso dia de descanso na Bíblia, a salvação pelas obras, o falso dom do Espírito. Né? Então existem muitos enganos que essa Babilônia está ensinando as pessoas, né? De alguma forma tranquilizando na sua consciência, em vez de ser fiel totalmente à palavra de Deus. Né? Muito bem, na sua fronte achava-se escrito um nome. Interessante isso, né? Porque os salvos também têm um nome, mas é o nome de quem? Do Cordeiro e do Senhor. Né? E lá diz o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Olha só, então existem várias meretrizes que seguem essa mãe. São religiões que pregam também a mentira, que de alguma forma estão alinhados a esse poder enganador, né? A meretriz das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então esta mulher perseguirá, assim como perseguiu no passado, perseguirá o povo de Deus e vai derramar muito sangue dos fiéis, né? Tá aqui, ó. E quando a vi, achei-me com grande espanto. Ele ficou espantado. Por que será? Né? Vamos lá fazer então algumas considerações. Então João vê uma mulher no deserto, um contraste com a Nova Jerusalém. Já tinha falado isso para vocês. O que mais?
montada numa besta escarlate, né? Uma besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres. Nos lembra da cena do Apocalipse 13, né? Muito bem. Repleta de adornos, riquezas, né? E que tem um cálice de ouro, né? Cheio de imundícies, aí que mostra corrupção, luxúria e corrupção, né? Que mais? Há um nome na testa, a testa da mulher. Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. Um contraste com os santos, que tem o nome de Deus, né? E do Cordeiro escrito também na testa, na fronte. Que mais? Ela está coberta do sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, martírio ocorrido e que ocorrerá. Olha lá. João fica espantado diante da cena. Por quê? E aqui é uma pergunta importante e interessante, né? Porque ele viu uma mulher vestida do sol, uma mulher que pisava na lua, né? Uma mulher que tinha 12 coroas, uma mulher pura. E de repente agora ele vê uma prostituta em cima de uma besta. Com certeza ele ficou espantado porque ele entendeu que a mulher, aquela mulher vestida do sol no capítulo 12, representa o povo de Deus, fiel, puro, santo, né? E agora vê o povo que era de Deus se corrompeu e se vendeu, né? É triste isso, mas vamos continuar a nossa cena. Vamos para o próximo texto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Então ela vai falar sobre o mistério da mulher, quem é essa mulher e quem é essa besta, né? A besta que viste, guarda isso aqui, que é assunto para o nosso próximo vídeo, tá? A besta, está falando da besta agora. Não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa é a besta, está falando da besta. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos, está falando dos ímpios, no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Interessante isso, porque quando você vai no capítulo 13 de Apocalipse, a partir ali do verso 8, vai dizer que quando essa besta estiver no auge, o mundo inteiro vai se admirar. Então você já percebe que existe uma conexão do capítulo 13 com o capítulo 17. São momentos ali singulares, parecidos ali, semelhantes, né? Porque diz que toda a terra se admira. Nossa, que poder, que vai trazer agora solução, paz para esse mundo, né? Então, aqui nós temos esse momento, que o mundo vai se admirar, né? E quem vai se admirar, né? Eles vão se admirar. São aqueles que não são salvos, né? Que são aqueles que estão contaminados com a luxúria desse mundo, né? Continuando. Outro texto, continuando, 17, do 9 ao 12. Aqui está o sentido. Agora ele vai começar a explicar, né? E aqui é importante você entender. Olha só, aqui está o sentido, que tem sabedoria. É muito importante isso. Aqui está exigindo do leitor um senso de entendimento profético e bíblico, né? Uma sabedoria espiritual para compreender. Aqui o anjo não está exigindo de João conhecimento científico, conhecimento geográfico, mas ele exige sabedoria. É a mesma coisa quando Jesus contava suas parábolas, né? As pessoas não compreendiam, e aí os discípulos falam: Senhor, mas o que quer dizer isso, né? Mas vocês, né, que querem saber, então eu vou esclarecer para vocês. É conhecimento bíblico, espiritual, né? Não é científico, jornalístico. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui, que a Bíblia, ela se entende pela Bíblia. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? É claro que as informações externas da ciência, o jornalismo, notícias, isso ajuda. Mas em primeiro lugar nós temos que ficar com a própria Bíblia antes de tentar achar eventos na história. Primeiro na Bíblia, tá? Então olha só, tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, é muito claro aqui, montes, nos quais a mulher está sentada. Eu falei, puxa vida, mas peraí, a mulher não está sentada nas águas? Depois a mulher não está sentada na besta, mas agora a mulher está sentada nas montanhas, né, nos montes. Então, você tem que perceber que João está, de alguma forma, ele está repetindo a mesma informação com símbolos diferentes.
Montes na Bíblia se refere a reinos, poderes. Então ela está dominando, né? A mulher está dominando tanto a besta como os povos, né? Então, alguns vão falar assim, então essa mulher está sentada sobre as 7 colinas. É claro que lá existem 7 colinas em Roma, né? A gente vai chegar nisso. Mas é isso que eu quero que você entenda, né? A Bíblia não está exigindo de você conhecimento geológico. E quem diz que tem apenas 7 colinas? Né? E aqui está falando de montes, não está falando de colina. Há uma diferença, né? Mas enfim, continue comigo aqui, ó. A mulher está sentada. São também 7 reis. Olha lá. Porque não existe reino sem um líder, né? É bem claro isso. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Então está falando de líderes que governam, que dão sustentabilidade para essa mulher, para esse poder, para essa Babilônia, entende? E diz que vai durar pouco, o último vai durar pouco, né? Agora olha aqui, ó. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. João está fazendo uma repetição de argumentos. E olha que interessante, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Então a pergunta fica, peraí, não receberam o reino? Então de quando João está falando isso? Próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, tá? Hoje é uma introdução para você ficar mais antenado. Diz aqui, ó, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então veja, nós temos, tem personagens diferentes aqui. Nós temos mulher, temos besta, e temos reis da terra, e temos esses reis, né? Temos como chifres, besta, montanhas, águas, né? A mulher, olha quantos personagens aqui. Então está o Apocalipse 17, né? João está vendo essa visão aí. São vários poderes unidos, né? Unidos. Não é 1 ou 2, 3 personagens, né? Mas é um mundo se unindo, dando sustentabilidade para esses enganos, né? Mas essa farra vai acabar. Continuando aqui. Vamos lá, seguindo o outro texto aqui, ó. Tem esse só um pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possuem. Olha um detalhe importante, ó. Pelejarão eles contra o cordeiro. Quem pelejarão? Os reis da terra, os 10 chifres, tá? As águas que a mulher está sentada, né? A besta também, olha lá. E o cordeiro os vencerá. Isso a gente vai encontrar no capítulo 19, essa batalha, o Amargedon, né? Pois é o Senhor dos senhores e reis dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda. As águas que viste onde a meretriz está assentada são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. São esses povos que se embebedaram com as mentiras de Babilônia, que se uniram a esses reis, que deram poder à besta, né? E a besta deu sustentabilidade para a mulher. Mas a mulher vai cair da besta. A besta e os poderes da terra vão destruir a mulher. Olha lá o que vai acontecer. Pega aqui comigo a ideia. Os 10 chifres que viste e a besta, lá, os poderes da terra. Então aqui você pode encaixar as montanhas, os montes, que representam povos, poderes, governos. Os 10 chifres, que são reis. A besta, que também é um poder. Então diz que eles vão se unir. Né? Esses odiarão a meretriz. Né? Porque a meretriz enganou os reis da terra. Então eles descobrem. Lembra no capítulo 14 que diz que caiu a grande Babilônia? É nessa hora em que todos da terra que deram para a Babilônia sustentabilidade, acreditaram nela, descobriram, falaram, peraí, ela mentiu para nós, gente. Gente, ela mentiu para nós. E como eles descobrem isso? Porque há um povo pregando um evangelho eterno e o Senhor abrirá os olhos deles, e eles verão que eles erraram, que eles seguiram, tomaram decisões erradas, que eles foram levados pelo coração enganoso, né? As promessas bonitas dessa mulher, desse poder religioso, místico que enganou eles, né? Só que eles ficam tão furiosos que eles vão lá destruir esta mulher, e é onde cai Babilônia. Tá?
Então diz aqui, ó, odiarão a meretriz, e farão devastada, despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, né? E o executem a uma, e deem à besta e o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então olha que interessante. Dá a entender que a mulher está na besta, uma besta, então uma mulher é um poder, a besta é outra, e agora os chifres, as águas são pessoas que dão sustentabilidade para a besta, e a besta por sua vez dá poder para a mulher. Mas chega um momento que a besta olha para os povos e diz assim, gente, ela nos enganou. Aí a besta se une com os povos e derruba a mulher. E quem fica no comando agora? A besta. Só que ela fica por pouco tempo. Tá? Estão entendendo aqui? Tá? Vamos lá, continuando. Vamos para as explicações aí. O anjo investe a maior parte da sua explicação na figura da besta. Então tem aqui os 3 momentos que ele explica sobre a besta. E esta parte aqui eu vou explicar num próximo vídeo. Estou contextualizando a cena aqui para você. Tá? O que mais? Segundo o anjo, o surgimento dessa besta que estava no abismo causa admiração aos habitantes da terra. Por quê e quando? Então esse é no tempo do fim aí, que os reis da terra vão ficar admirados com esse poder. Veremos aí no próximo vídeo. A expressão aqui está o sentido, que tem sabedoria, denota um conhecimento contextual bíblico, espiritual da visão, e não conhecimento geológico, né? Então as pessoas falam assim, 7 montanhas, 7 montes. Então onde está? É Roma. Não é esse o caminho. Não estou dizendo que está errado o fim, né, desse raciocínio, mas o raciocínio em si está equivocado. Tá? Tem outros caminhos para a gente chegar lá, não é olhar 7 colinas e tal, tá bom? Bom, as 7 cabeças são 7 montes, olha lá, e também são 7 reis, nos quais a mulher está assentada. Estar assentada denota domínio e governo. Tá? O que mais? Falando sobre as cabeças, sobre as 7 cabeças, montes e reis, o anjo parece indicar similaridade com a besta ao dizer, dos quais caíram 5, existe, ou seja, não é, e outro ainda não chegou, ou seja, aparecerá. Quando chegar, tem que durar pouco, porque ele caminha para a destruição. Tá ficando curioso, né? Próximo vídeo, vamos destrinchar essa parte aí. Vamos lá. O que mais? Sobre os 10 chifres da besta, o anjo diz que eles receberão poder por 1 hora. Tempo esse que pode indicar um período curto, pois a besta tem que durar pouco tempo também. É o momento que eu falei para vocês em que a meretriz cai de cena. E fica agora a besta, os chifres, né, no controle. Mas também eles vão cair do cavalo, né? Muito bem. O anjo diz que haverá uma união, um só pensamento, olha lá, entre os chifres e a besta. E que os 10 chifres conferem poder e autoridade que possuem a besta. E juntos pelejarão contra quem? O cordeiro e contra os fiéis, mas perderão. Está no capítulo 19. O que mais? O anjo explica que as águas que a mulher está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Nos versos finais, a explicação do anjo termina com a revolta da besta e o dos 10 chifres contra a mulher. Esses odiarão a meretriz e o farão devastada. A soberania de Deus também é destacada pelo anjo ao dizer: se cumpram as palavras de Deus. Veja, os poderosos acham que estão no controle, né, deste mundo, mas Deus tem controle na história. E por último aqui, somente no verso final, o anjo fala quem é a mulher. Não sei se vocês perceberam. Que diz, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Em contraste com a Nova Jerusalém. Ok? E aqui nós terminamos. Muito bem, gente. Então, resumindo aqui para vocês. O capítulo 17 é uma cena que ocorre no tempo do fim.
após o fechamento da porta da graça, entre duas pragas ali, a sexta e a sétima praga, né, a mulher representa uma cidade, é um poder religioso que por um momento da história está no controle, mas depois vai perdendo o poder. Porque ela está sobre a besta, e a besta, por sua vez, está sobre as nações, né? Existe uma base que sustenta a besta também. Chega um momento que a mulher é tirada do poder, e eles destroem essa mulher, esse poder religioso cai fora. Então a besta toma controle, algum líder aí, né? Essa besta, representada por alguém, que se junta com os reis da terra, e esses agora vão tentar resolver o problema. Primeiro tiraram uma mulher do caminho, e agora eles vão pelejar contra Deus. Aí acontece o capítulo 19, quando Jesus vem e acontece aí a ceia das aves, né? Eles morrem, porque Jesus vem como vencedor. Então, nesse vídeo você teve uma contextualização do capítulo 17, verso por verso. E eu tenho certeza que te ajudou já a entender. Se você teve alguma dúvida, assista novamente. E no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre quem é essa besta. Que negócio é esse? De que era, não era e tá por vir? Quem que é? O que tem a ver com os 7 papas, pastor? Então não perca o próximo vídeo. Vou falar das possíveis interpretações e onde existe as fragilidades da interpretação dos 7 papas. Falei certo, tá? Um forte abraço para você. E se Deus quiser, nos veremos aí na próxima semana. Não esquece de curtir o nosso vídeo, tá? Se inscrever no canal, né? Ajuda a gente aí, né? Dá um trabalho fazer esse vídeo aí. Se você quer esse PowerPoint, entra no link aqui embaixo na descrição, no grupo do Telegram. Segue a gente no @Cecilio7. Assista os nossos últimos vídeos, tá? Compartilhe para os seus amigos. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Até a próxima! Nós vamos falar então sobre essa profecia dos 7 papas. 5 razões porque ela não é bíblica. E eu vou lá mostrar para você. Na tela aqui, olhando, olha eu aqui com o nosso PowerPoint simples. Depois você pode pegar esse PowerPoint, fazer algumas alterações de jeitinho, né? Cuidado para não alterar o conteúdo, né? Altere a forma, tá bom? É a minha sugestão para você. Muito bem, vamos lá. Primeiro motivo porque a profecia dos 7 papas não é bíblica. Bora lá. Cliquei aqui, beleza. Identificando o problema. Primeiro, a mulher é a representação, olha lá, é a representação do poder religioso e não a besta, muito menos as cabeças que estão na besta, tampouco os 10 chifres, porque a profecia dos 7 papas fala sobre esses chifres, né, as cabeças, e eles ligam isso com a Babilônia, com a mulher, a questão religiosa, porque os papas eles são religiosos, né? Alguns vão dizer, não, mas eles são reis, né? Rei do negocinho desse tamanhozinho lá, o Vaticano, né? Veja que já começam a, de alguma forma, desconfigurar a profecia, né? Mulher tem a besta, tem cabeças, tem chifres, né? E montanhas e as águas. São figuras diferentes, né? Então você não pode ligar a mulher com a besta, ou com a cabeça, ou com as águas. Mulher é mulher, besta é besta, chifre é chifre, ok? Então, para você entender. Olha lá, na profecia diz o seguinte, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. A mulher que viste, né, João vai falar aqui, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então a mulher está falando que é a grande cidade, Babilônia, a Roma, mas não são os papas, os reis. Entende a diferença? Mulher é o sistema religioso. Se os papas tivessem alguma importância nessa profecia, estaria ligado na mulher, não na besta. Percebe a confusão aí? Então esse é o primeiro motivo aí. Vamos para o segundo, rapidinho? Segundo motivo. As 7 cabeças são 7 montes, tá bem claro lá. E são também 7 reis, e não líderes religiosos ou papas. Isso é inferir argumentos que não são bíblicos, né? É inferir algo no texto. O texto já está dizendo que as cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Então você percebe que existe um paralelo de cabeças aqui e também montes e reis. Há um paralelo, né?
É como se fosse uma redundância de informação, mas a profecia dos 7 papas vão, de alguma forma, diferenciar os dois, né? Que os montes aqui e os reis, existe uma diferença. Mas olha interessante, ó. Aqui está o sentido, diz Apocalipse 17, né? O que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Olha lá, a mulher está sentada onde? Nos 7 montes, que também são reis. Então, além de estar sentado no monte, estão sentados nos reis. Dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Essa relação que eles fazem aí com relação aos papas, né? Que um ia durar pouco, depois outro vem e tal. Mas nós temos um problema muito sério quando a gente não interpreta os montes aqui, os reis, como reinos, né? Qual seria? Então vamos lá, presta atenção aqui, tá bom? Presta atenção. A palavra Horus em Apocalipse 17 significa montanha, né? Monte, e não mera colina, como as pessoas querem dizer, né? Que lá em Roma tem as 7 colinas, né? Mas vamos supor que seja literal essas colinas, as 7, né? Olha interessante. Assim, João estava falando de impérios, e não de Roma e seus líderes, tá? Montanha, na Bíblia, os textos apontam como sendo reis e reinos, né? E não líderes religiosos. Entende? A própria expressão 5 caíram, né, do texto aqui em cima, 5 caíram, né, combina mais com reinos sequenciais do que com montes. Então, se for literalmente colina, 7 colinas, como entender? Como explicar que as colinas de Roma caíram uma após a outra? Vocês estão entendendo? Então, associar esses 7 montes aí como colinas de Roma de uma forma, entender de forma literal. O texto não está tratando de montes literais, mas é uma correspondência para reinos. Então veja como é uma forçação de barra querer dizer que esses montes são 7 papas, que 5 caíram, o outro vai durar pouco, tal. Não tem nada a ver. Isso é um contexto histórico, ele já explica, né? O contexto histórico já é mais efetivo na profecia. São reinos que caíram, né, sucessivamente, né? Na Bíblia, montes representam reinos e impérios. Se você colocar papas e líderes religiosos nesse lugar, você está indo contra toda a teologia passada, né? É rasgar a Bíblia, é rasgar Jeremias, é rasgar Daniel. Nós não podemos fazer isso, né? E não governantes individuais. João não se limita à geografia, ele apresenta escatologia. Então, esse é o segundo argumento, a segunda razão porque a profecia dos 7 papas não é bíblica, porque está ferindo um princípio de interpretação básica do livro de Jeremias, de Daniel e do próprio Apocalipse. Né? Vamos para o segundo texto então? Vamos lá? Outro. O início da contagem, olha só. O início da contagem dos papas, começando em 1929, como muitos falam, né? Como a completa cura do poder romano, é equivocada. Por que equivocada, pastor? Porque veja, o texto diz que há uma cura, mas é uma cura completa, né? No caso aqui, ó, não houve cura na ferida mortal em 1929. Apesar de Roma poder agora governar num espaço pequeno, ter alguma autoridade agora, não quer dizer que ela houve a cura. Porque o texto é muito claro em dizer o seguinte, ó. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, nós cremos que isso aconteceu em 1798, quando Roma perde seus poderes políticos, né? E quando que ela vai ser curada? Quando devolver a ela todo o poder que foi retirado dela, né? E a sua chaga mortal foi curada. Mas olha interessante, quando é curado, o que o texto diz? Toda a terra se maravilhou após a besta. Então diga para mim, hoje todo mundo se maravilha com o poder romano e segue o poder romano? Não, não chegou esse momento. Não foi feita a cura total disso, tá? Isso não aconteceu. A data de 1929, portanto, não tem qualquer valor interpretativo. Posso dar um valor nisso? Posso dar um começo, mas já existiam negociações anterior ao Tratado de Latrão, tá bom? Então, cuidado para marcar essa data como algo importante na profecia. Não é. É apenas um evento que está contribuindo para uma cura, mas não é a cura, tá? Quem diz isso tá equivocado, tá indo contra o próprio texto bíblico. Beleza? Vamos então para o quarta razão.
As somas dos papas não se encaixam como pretendem os defensores dessa interpretação. Como assim, pastor? Não, então tá. Se a cura aconteceu em 1929, então se contam 7 papas. É assim, né? Que eles dizem. Então vamos lá. Começando lá. Primeiro papa aí, temos aí o Papa Pio XI, tá aqui o período dele. Depois veio o Papa Pio XII, tá aqui. Depois nós temos o João 23, tá aqui o período dele. Depois nós temos o Paulo VI, aqui o período. Um outro que durou pouquinho tempo, né? O João Paulo I, olha só, João Paulo I, 33 dias, né? 33 dias. Depois veio aí o João Paulo II, né? Eu lembro muito desse Papa aqui quando era moleque, né? Muito bem, muito bonzinho e tal, né? Ok. Depois veio um que é cara brava, né? O Ratzinger, né? O Bento XVI, né? De 2005 a 2013. Mas espera aí, já deram 7 papas. Mas espera aí, tá, mas não tem 8, né? Porque existe o 8, é o Francisco, né? O Francisco que assumiu em 2013. Mas o que acontece? São 8, não são 7. A profecia não dizia 7. As pessoas que interpretam essa profecia colocando papas não seriam 7, mas temos 8. Mas temos uma justificativa. Existe uma justificativa, né? A justificativa é Bento XVI é Papa Emérito. Né? Então não vale, não conta, né? É um Papa Emérito, uma palavra bonita, né? Mas aí eu fui pesquisar no direito canônico, né, da Igreja Católica, essa palavrinha Papa, né, esse título, Papa Emérito, né? E sabe o que eu encontrei? Dizendo o seguinte: não existe Papa Emérito. Diz o direito canônico católico romano, que é o direito canônico, é a constituição do catolicismo. A Constituição da Igreja Católica Romana diz: não há Papa emérito. Só tem duas formas de não ter mais Papa, né? Depois de eleito, ou pela morte ou pela renúncia. E foi o que aconteceu com Bento XVI. Não adianta vocês colocarem crenças na doutrina de outras pessoas, né? No direito canônico católico não existe Papa emérito. Então ele foi um Papa, né? Ele contou como o 7º Papa, ele renunciou, aí entrou o 8º. Tá? E segundo a profecia, o 8º seria o próprio diabo, a encarnação do diabo. Alguns dizem que era o João Paulo II ia ressuscitar. É umas doiduras, né? Tudo tudo de uma forma sensacionalista, né? E muitos que talvez não conheçam as escrituras, né, caem nessa conversinha, nesse sensacionalismo, né? Porque gosta dessas coisas, né? Mas biblicamente não procede, não é papa, não são papas, não estão falando ali de papas, essas cabeças, né? Que 5 caíram, uma existe, outra vai durar pouco, e depois vem o 8º rei. Não tem nada a ver com papa, gente. Tá? Se você quer defender essa interpretação, você pode defender de qualquer jeito, menos biblicamente, ok? Muito bem, então pesquise sobre isso. Não existe Papa emérito, né? Como as pessoas dizem, não, mas é um Papa emérito, né? Ele não conta ele, né? Não conta que... Gente, parem com isso. Pense bem, né? Tá? É bonito, né? Os pregadores têm aquela impostação de voz, aquela autoridade, coloca notícias de jornais e tal, mas esquecem de dar crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus não fala de líderes religiosos, né? Ok? Continuando. E o quinto, por quê? Quinto motivo, quinta razão, porque a profecia dos 7 papas não é bíblica. Bora lá. A interpretação dos 7 papas fere o princípio historicista, desconsiderando a conexão entre o livro de Daniel e Apocalipse. Gente, é muito claro isso. Desde Daniel capítulo 2, vai vindo o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. A forma como nós interpretamos esses capítulos, capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 13 de Apocalipse, é uma maneira historicista. Né? São reinos, poderes ao longo dessa história. Agora você pega um capítulo isolado, 17, vamos pôr ele como isola ele, né? Isola de tudo o resto. Isso é interpretar de forma futurista, né? É desconsiderar a história e só jogar para o futuro. E é interessante que muitas pessoas que estudam, né, que dizem ser historicista, não, veja bem, não é isso.
Veja, você não pode cortar a corrente, o elo, né? O elo das profecias, porque senão você fere a maneira, né? Existe uma maneira de interpretar a Bíblia, não são várias maneiras, né? Senão a gente vai chegar em vários lugares, né? Muito bem, ao ler Apocalipse 17, com essa visão futurista, é como se não existissem Daniel 8, 7, Daniel 2, 7, 8 e 9, Apocalipse 12, 13. Entenda isso. Se você interpreta Apocalipse 17 colocando papas ali, você está rasgando os livros de Daniel e os capítulos de Apocalipse. Tá vendo como você fere isso? Né? Cuidado para. É porque a gente gosta desse negócio, né? A gente é interessante, os protestantes olham para a Igreja Católica como a perdição, então eles querem de alguma forma criar um romance ali, uma coisa, né? Cuidado, fiquem com a Bíblia. Fiquem com a Bíblia. Nós sabemos que o poder romano não é o poder romano biblicamente é falso. É falso. Mas não precisa agora ficar forçando a barra e inventando historinha, tá bom? Cuidado. O que mais? Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, não pode ser desconectada do fluxo da história. Ok? Cuidado para isolar o texto. E por último aqui, ó, temos que interpretar as 7 cabeças usando o critério historicista de todas as outras profecias relacionadas. Veja, Daniel não é a chave, não é assim que a gente prega? Daniel não é a chave para abrir as profecias de Daniel? Então tudo está ligado, de Gênesis a Apocalipse. É uma maneira de interpretar a Bíblia. Agora eu chego no capítulo de Apocalipse e agora eu começo a ligar colinas, e outra, como que a mulher está sentada literalmente, porque se você coloca reis ali, literalmente pessoas e líderes, você tem que literalizar também a interpretação de tudo ali, né? Tá vendo a Babilônia que você acaba causando, literalizando aquilo que é simbólico e simbolizando aquilo que é literal? Tome cuidado com isso, tá? Muito bem, aí vem as conclusões, né? A mulher é a representação do poder religioso e não a besta, muito menos as cabeças que estão na besta. Tão poucos 10 chifres. Isso é outra coisa, tá? Outra coisa. Tá vendo como as pessoas misturam? O poder religioso é a mulher. Então, se tivesse papas, teria que estar na mulher, não na besta. Entendeu? Continuando. As 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis, e não líderes religiosos ou papas. Nunca interpretamos assim a Bíblia, desde Daniel ou desde Gênesis. Entenda isso, que montes e reis são reinos, é claro que existem um líder que governa esse reino, né? Mas está mais ligado a poderes políticos, sociais do que religiosos. É assim em toda a história. São poderes civis que se unem à religião, não da religião para a questão social, política. Percebe o equívoco aí? O que mais? O início da contagem dos papas, começando em 1929, com uma completa cura do poder romano, é equivocada. Tá? Cuidado em usar essa data aqui para dizer que ali houve uma cura. Não houve, porque Apocalipse diz que quando houver uma cura, toda a terra vai se maravilhar e vão adorar a besta e a sua imagem. Isso não aconteceu. Então, 1929 pode ter uma certa referência, sim, né? Porque a igreja tendo parte do seu poder político devolvido, mas não completo. Cuidado. Outra coisa, a soma dos papas não se encaixam como pretendem os defensores dessa interpretação. Não cai nessa conversinha de papa emérito. Não existe papa emérito. Bento XVI, ele foi considerado um papa, foi o 7º, se formos contar, depois de 1929. Tá bom? E agora nós estamos já no 8º. E segundo a interpretação que havia antes de Bento XVI, o 8º ou seria o próprio diabo encarnado, ou seria a ressurreição de João Paulo II. E é o Chico que está ali. Tá bom? Tá vendo aí? Agora vocês têm que ficar reinventando a história, achando o Papa emérito para poder considerar o Francisco como o 7º. Cuidado, gente. Cuidado. Tá? E, por último, a interpretação dos 7 papas fere o princípio historicista, desconsiderando a conexão entre o livro de Daniel e Apocalipse. É simples assim. Não adianta você fazer malabarismo, né? Veja, tudo que eu estou dizendo aqui é dentro de uma bolha historicista. Os preteristas vão dizer outras coisas, né? Que aconteceu isso com o Império de Roma, com os imperadores.
Os futuristas vão dizer que isso aplica realmente ao futuro, que está ligado aos papas, né? Existem outras interpretações futuristas, mas não tente misturar preterismo, futurismo e historicismo. Não misture isso, né? Eu estou falando aqui para um público que crê que as profecias são interpretadas de forma ao longo da história. O historicismo, que eu creio que é a escola de interpretação mais segura para entender a profecia. Beleza? Bom, e agora? E agora? Falei muita coisa, mas você quer saber o que são as cabeças, o que é essa besta, né? Então vem a pergunta: qual a interpretação mais coerente de Apocalipse 17? Qual será? Né? E isso é um convite para um próximo vídeo, onde eu vou agora tentar mostrar para vocês o que significa esses 5 caíram, um existe, um vai durar pouco, o que são as cabeças, o que são os chifres. Então eu vou trazer para você as possíveis interpretações segundo a escola de interpretação historicista. Tá bom? Bom, não esqueça de assistir o nosso último vídeo que falamos sobre esse tema, uma introdução, isso vai ajudar demais, tá? Ouça o nosso podcast, se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Porque deu trabalho aí para fazer esse vídeo para você. Se você quer o material, entra lá no grupo do Telegram, tá? E você vai ter o PowerPoint, beleza? Um abraço para vocês, eu vou descansar agora porque eu tô cansado, né? Mereço dormir, né? Um forte abraço e, se possível, se Deus assim permitir, nos vemos aí na próxima semana. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Acabou. Então, sem mais delongas, bora lá então estudar esse tema que é muito importante. 4 posições, 4 interpretações, e a última é a que eu considero a mais provável. Beleza, então? Bora lá. Muito bem, olha eu aqui, já com a minha canetinha laser aqui, tá certo? Só lembrando você de se inscrever no canal, ir lá no Instagram, né? E também temos o nosso podcast Minuto Profético, com mais de 60 episódios. Vai lá no Spotify, no Deezer e tanto outras plataformas para você ouvir o nosso podcast, tá bom? Esse material você só consegue acessando o link na descrição aí, beleza? Bora lá então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu clicar aqui. Bom, recapitulando. Esta aqui é a besta do capítulo 13, tá? O capítulo 13. Isso é importante você entender. O texto de Apocalipse 13 diz o seguinte, ó. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É importante você entender o capítulo 13 para a gente entender o capítulo 17, tá? Mais um texto aqui, ó. Agora no verso 8, diz assim, ó. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui está falando da besta do capítulo 13, tá? Vocês vão perceber que besta é um aglomerado de crenças, tá bom? Que a sua cabeça é a que lidera, mas é um ajuntamento, é como se fosse um Frankenstein aí, com várias partes, mas a cabeça que lidera, entende? Então vamos lá agora entender aqui os diferentes momentos do capítulo 13. Então são 3 momentos que você precisa identificar. 3 momentos diferentes do capítulo 13. Bora lá. Vamos lá. Primeiro momento é o surgimento da besta. E tem um paralelo com o capítulo 17. A besta que viste era passado. Então, vocês vão perceber que existe um paralelo do capítulo 13 com o capítulo 17. O capítulo 13 vai falar mais do momento que foi, de que é e de que vai surgir. E no capítulo 17 vocês vão perceber um momento de que não é e vai surgir. Tá? Vocês vão perceber a diferença. Tá. Capítulo 13 tem esse momento. Surgimento da besta. Depois temos a ferida da besta do mar, lembra que ela leva uma ferida, e nós entendemos, os adventistas, né, que essa ferida foi quando a Revolução Francesa, através de Napoleão, tirou o poder político, né, cortou a cabeça de Roma papal. Então a igreja agora não tinha mais poder político, apenas um poder religioso, mas bem fraquinho, né? Então a Revolução Francesa é que dá um golpe na cabeça aí da besta do mar, ok? Mas diz no capítulo 13 que há uma cura.
E eu já falei para vocês em outros vídeos aqui, que se a ferida foi tirar o poder político, então a cura será retornar o poder político, ok? Perceberam aí? E aí está ali em paralelo com Apocalipse 17:8, né? A besta que era, né, que surgiu, né, não foi ferida, né, e está para surgir do abismo e caminha para a destruição, ok? Vamos avançar então? Avançando, aqui nós temos a besta do capítulo 17, né, as cabeças aqui, chifres e tal, e temos a meretriz, isto o nosso foco de assunto aqui do nosso estudo, né? Então vamos lá para o texto, verso 17, verso 8. A besta que viste era, não é, e está para emergir do abismo. Percebe que existe agora uma diferença, o capítulo 13 parece que está mais no passado para João, e o capítulo 17 está mais ao futuro de João, né? Caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Percebe o paralelo das mesmas palavras que nós encontramos lá no capítulo 13? Olha lá. Se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Ok? Vamos lá. 3 momentos diferentes do capítulo 17. Vocês vão entender agora. Então temos a linha do tempo. Não está em atividade, mas esteve. É o momento do não é. Ok? Não é. Depois surgirá com um apoio global. E no verso 8 você vê que ela aparecerá. O que mais? A besta e os chifres destroem a 7ª cabeça. Vocês vão entender isso daqui. Mas perceba que é o momento da destruição. Olha o verso 16 e 17 de Apocalipse. Diz assim, ó. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Então você tem que entender, existe a mulher, a besta e tem as cabeças, né? Que na verdade cada cabeça é a besta viva, né? Porque a besta não vive sem a cabeça. Eu quero que vocês entendam isso. E tem os chifres. Então temos chifres, temos a besta com a sua cabeça e temos a mulher sobre a besta, tá? Percebe? Começa a entender as diferenças aí dos personagens, tá? Então diz que os chifres se unem, né, junto com a besta e vai fazer o quê? Destruir a mulher que está em cima deles, porque eles se sentem enganados, né? Sentem enganados, ok? Então a besta e o chifre destroem a 7ª cabeça. Vocês vão entender por que 7ª cabeça. Calma aí. Tá? Se você não entender, volta o vídeo, baixa aqui esse arquivo do PowerPoint para você então assistir com calma e ir anotando, beleza? Vamos avançar então, gente. Bom, olha o texto. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, tá? Falei isso nos vídeos anteriores, mas só para a gente lembrar aqui. Olha que é importante aqui, ó. A interpretação angélica é clara, o anjo dando a interpretação. As 7 cabeças, elas são simbólicas, tá? Vocês vão entender por que são simbólicas. Calma aí, né? Não pode ser indivíduos, tá? São 7 montes, que eles são metafóricos. Por que são metafóricos? Porque como que a mulher vai sentar em montes? Não tem como sentar. Então a gente tem que entender que é tudo um símbolo, é uma metáfora, né? Porque se for literal, como que a mulher vai sentar em montes? E como que os montes vão cair, né? Porque eu expliquei isso no vídeo passado, né? São também 7 reis, e eles são históricos, tá? Vou aqui dar a minha contribuição desenhando para você. Tá? Eu acredito que esse desenho aqui vai te ajudar a entender melhor os personagens. Pois bem, temos a besta. Entenda que besta, gente, não é apenas um poder, mas é um ajuntamento, um aglomeramento de poder. Perceba que a besta do capítulo 13, ela tem partes de leopardo, partes de urso, né? Tem partes de leão. Então é um ajuntamento de poder que tem um líder, tem uma cabeça, tem um poder regente, né? Porque a besta não vive sem a cabeça. Entendeu? Besta é o todo que é liderado pela cabeça. Mas entenda que por trás dessa besta e dessa cabeça sempre está Satanás. Satanás que coloca as cabeças na besta, nesse poder. Tá? Satanás que está por trás de tudo isso. Muito bem. São fantoches, né? São poderes unidos que são fantoches na mão de Satanás. Mas existem outros personagens. Então temos a besta, mas a besta precisa de cabeça para viver. Tá? Sem cabeça ela não vive, ela precisa de uma cabeça.
Aí vocês vão entender por que essas cores, ó, 5 pretinhas aqui, eu coloquei uma amarela, né, na sexta, na sétima uma azulzinha, vocês vão entender por quê, tá? 7 cabeças. O que são 7 cabeças? Alguns vão falar assim, são reis, tá? Deixa a Bíblia responder para você. Lá em Daniel capítulo 2, nós temos uma menção muito interessante. Diz assim, ó: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. E aqui é muito importante, no verso 37 dá a entender então que Nabucodonosor, Daniel estava explicando lá, dando a interpretação do sonho, então quer dizer que o rei é a cabeça. Mas olha que interessante, Nabucodonosor representava aquele reino, porque logo em seguida diz assim, ó: depois de ti se levantará outro reino. Perceba que Daniel não fala o nome do rei, mas fala de reino. Então, cabeças em profecia está falando do reino. É claro que sempre vai ter um que está liderando, mas o foco é maior, não é no indivíduo, mas no reino. Ok? Bom, temos os chifres. Os chifres aqui, os 10 chifres. O que são os 10 chifres que aparecem tanto no capítulo 12, aparece no capítulo 13, aparece no capítulo 17. Se você não assistiu o vídeo aí sobre os 10 chifres, as diademas, então procure aqui no canal, tá? Faz parte dessa série aqui. Então o que são os chifres? Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Lembra que eu falei aqui? São reis históricos, lembra aqui? Os 10 chifres, lá em Apocalipse 17 agora. Os 10 chifres que viste são o quê? Reis. Agora no 17 verso 6. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Então o que você tem que entender? Para que a besta exista, precisa de cabeça. Certo? Precisa de cabeça. Para que a besta também tenha poder, ela precisa de chifres. Poderes que vão apoiar a existência dessa besta, tá? E também entra agora os diademas, que nós falamos nos vídeos passados aí, né? Os diademas nada mais são que representam o período onde está o poder. No capítulo 12, o diadema, a coroa real, estão sobre as cabeças, mostrando a monarquia, né? Depois, os diademas vão, no capítulo 13, para os chifres, mostrando que o reino é dividido e existem vários reis ali no império, ok? Que tanto eles aqui, eles dão poder para a besta. Então, diadema só mostra o período, que tipo de governo está. Se está sobre um ditador único ou num reino dividido, tá certo? Com vários reis. Estão percebendo aí, diadema? Eu falei isso num vídeo anterior, assista lá o vídeo anterior. Beleza? Mas tem outro personagem que aparece, que é o tal do 8º rei, que é o momento em que ele caminha para a destruição e é o último de todos, né? Pastor, mas ele não fala que é uma cabeça, né? Mas identifica como um líder, como uma cabeça no sentido de líder ou um reino menor que quer de alguma forma afrontar Deus, né? Muito bem, vamos avançar aqui. Então, um texto enigmático é esse aqui, ó: dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era, não é, também é ele, o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Percebe? Procede do 7 e caminha para a destruição. Ok? Então levantamos algumas questões importantes para a gente tentar responder. Ok? Vamos lá, primeiro. A partir de quando começa a contagem dos reinos e reis? Né, que são os montes ali. Que momento? Precisamos de um ponto de partida. Quem são esses reinos e seus reis? E terceiro, quem é o 8º rei? São 3 perguntas que eu vou tentar responder daqui para frente. Depois de tudo isso, dessa introdução, nós vamos direto então agora para a resposta. Muito bem. A partir de quando? Nós temos 2 textos interessantes. Apocalipse 17, verso 1 e verso 3. Diz assim, ó: vem, o anjo falando, vem mostrar-te-ei o julgamento. Então é como se fosse o anjo chamando ele. E aí diz no verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Então dá a entender que João foi transportado. A pergunta é, ele foi transportado apenas no espírito ou na consciência? Ou ele literalmente foi para o momento escatológico? Então, olha que importante. Aqui temos 2 possibilidades. João ficou no seu tempo, né, no 1º século, ou foi para o tempo escatológico, ou seja, no tempo do fim. Então, existem 4 interpretações. Eu vou mostrar 2 possíveis no tempo de João.
e depois vou mostrar duas possíveis no tempo do fim. Ok? Vocês vão entender. Calma aí. Bora lá então. Presta atenção nas cores aqui. Opa, bati no microfone aqui. Presta atenção nas cores aqui, ó. Dos quais caíram 5. Caíram 5. Então vamos lá. Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos setes e caminha para a destruição. Então vamos contar no tempo de João. Um existe. No tempo de João, qual era o império, o reino, né, que estava no seu auge ali? É o império, a Roma imperial. Né? É a Roma imperial. Então nós já achamos o tempo aqui, ó. Então no tempo, nós estamos interpretando segundo o tempo de João, tá? Que ele ficou lá no primeiro século. Então um existe, então Roma imperial. Caíram 5 cabeças, 5 reinos. Opa, perdão. Então caiu a contagem assim, dessa interpretação. Então eles colocam o Egito, a Síria, Babilônia, Medos e Persas e Grécia. Tá? Então temos 5 reinos que perseguiram o povo de Deus. Tá? Do tempo de João era o imperial, Roma imperial. Caíram 5, então são 5 reinos. Né? Então eles colocam essa sequência de reinos aqui. E depois diz aqui, ó, o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. Qual reino, depois de João, que chegaria ao poder e que durou pouco, né? E aí se pergunta, mas durou quanto? Como assim pouco, né? Em relação ao tempo escatológico, ao tempo da história cristã, é um tempo pequeno, né? E qual foi? Foi Roma papal. Roma imperial se une ao cristianismo e agora o bispo de Roma tem poder sobre os 10 chifres, né? Os 10 reinos, ok? É a cabeça que dominava e os chifres davam suporte para esta besta aí, né? Muito bem, então seria isso, e tem que durar pouco, realmente durou aí 1260 anos, nossa pastor, é muito tempo, mas tempo comparado ao quê? Se for a história do mundo é um pequeno tempo, né? É assim o argumento que eles usam. E agora o oitavo rei que procede dos setes e caminha para a destruição. Então qual é a sugestão? É que seja Satanás que será destruído, que vai assumir aí o papel do oitavo rei. Nós conhecemos isso como interpretação tradicional, entenda isso aqui, ó, tradicional da igreja adventista, mas não oficial. Tá? Por que não oficial? Porque não foi votado numa assembleia geral essa interpretação, como outras, né? Mas essa daqui nós entendemos como tradicional, ok? Muito bem. Só que surgiram, né, uma sugestão para a interpretação tradicional da igreja, mas não oficial, né, que é o seguinte, é trocar Satanás por os Estados Unidos da América. Né? Como os Estados Unidos ele tem aí dado suporte para Roma papal voltar e que vai durar, que caminha para a destruição, que é a última besta que vai surgir no cenário, né? Como tem em Apocalipse capítulo 13, a besta da terra. Então é sugerido, em vez de Satanás, os Estados Unidos da América, né? Veja, eu acho assim, eu acho muito produtivo essa interpretação, porém não é a que me satisfaz, tá bom? Não é a que me satisfaz. É uma interpretação historicista, só que existem alguns problemas. Dentre elas, eu vejo problema no Egito e na Síria aqui, tá? São dois que, para mim, não fazem sentido estarem ali. Tá? Porque o Apocalipse nada fala de Egito e Assíria como poderes. Apocalipse 13 não menciona Egito, não menciona a Síria. Então, mexendo aqui, vai mexer em toda a profecia, tá? Principalmente no meio da profecia, porque o final sempre vai ser quase a mesma coisa, tá certo? Então agora eu vou para segundo tipo de interpretação. Eu falei, essas daqui são do tempo de João. Agora vamos imaginar... Desculpem. Vamos imaginar que João agora é transportado para o tempo do fim, em êxtase, em espírito. Puxa vida, me perdoe. É transportado para o tempo do fim. Então ele vai para o julgamento. Eu creio ser mais viável essa, tá bom? Então vamos lá. Então tenho agora mais duas para você, entendendo o tempo do fim. João agora não está no Império Romano, no primeiro século. Agora ele é transportado para o fim. É assim que eu penso, eu vejo ser mais produtivo esse pensamento, ok? Vamos lá então. Então vamos lá. Caíram 5.
como que eu sei? Como assim caíram? Quem são os impérios que caíram? É só eu olhar em Apocalipse 13, olhar em Apocalipse 17, olhar também em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e eu vou encontrar os reinos, e os reinos que passaram. Quais são eles? Vamos lá. Babilônia, ele aparece, tá certo? A gente começa por Babilônia, né? Babilônia, os Medos e Pérsias são 2. O terceiro, o Império Greco-Macedônico, né? A Grécia, que nós conhecemos. E aí o quinto, Roma Imperial, né? Temos aí 1, 2, 3, 4. Faltou mais um. E Roma Papal, que caiu. Entendeu? Agora João está à frente. Lembra que na interpretação do tempo de João, Roma Papal surgiria. Mas essa interpretação, quando o anjo transporta ele, ele vai então para o tempo do julgamento da meretriz. E eu creio que seja mais nessa linha, né? Então, olhando para trás, quais são as cabeças que deram vida para a besta? Lembrando que a besta é um ajuntamento de poderes políticos, religiosos, e uma cabeça ali está operando, ok? Então foram essas que caíram. Agora diz o seguinte: uma existe. Uma existe. Então, qual será que existe? Para responder de uma maneira mais interessante, nós temos que entender o seguinte, ó. Vamos lá. Babilônia. Babilônia era a cabeça, né? No caso, Nabucodonosor estava reinando, tal. Ele morreu. Interessante. Nabucodonosor morreu e ainda houve outros que substituíram. Então, entenda que não a cabeça não representa o rei, mas representa o reino, ok? E o rei representa o reino também. Então vamos lá. Babilônia recebe uma ferida. Essa cabeça aqui, essa primeira cabeça, recebe uma ferida de quem? Quem corta a cabeça dela? Os Medos e Persas. Depois os Medos e Persas tiveram alguns aí, trocas de reinos e tal. Ele recebe uma ferida de quem? Dos gregos. Entendeu? Então quem fere, assume o poder. Quem fere, assume o poder. É lógico isso, tá? Roma Imperial, fere a cabeça da Grécia, assume o poder. Roma Papal, toma a frente, fere esse poder imperial, e agora surge um cristianismo, né? Um momento de supremacia religiosa aí, né? Ferrenha, e assume o poder. Muito bem, e agora quem que fere Roma Papal na história? Quem fere esse poder? É só uma, Revolução Francesa. Né? E interessante que a Revolução Francesa é interpretada por nós adventistas como uma besta que sobe do abismo do capítulo 11. Então a Revolução Francesa, através de Napoleão, tirou o poder da igreja, feriu a cabeça, tirou o poder religioso. Né? Interessante, os francos que também deram poder para Roma foram os mesmos que deram e tiraram. Então a Revolução Francesa aqui é o sistema que hoje governa o mundo. É o sistema democrático, é o sistema de pensamento, o iluminismo, o racionalismo, o positivismo. Né? Então essa revolução, esse novo sistema de governo é o que reina hoje. Né? Então existe. Então podemos entender e propor que João está na época da Revolução Francesa, nossos dias. Nossos dias. Nós estamos vivendo num período da democracia, né? A democracia é o momento em que todos podem dar voz, né? Não foi isso que a Revolução trouxe, né? Tirou Deus do trono, ou a cristandade do povo, ou do trono, tirou o bispo do trono e colocou o homem, a razão, a liberdade, a expressão. Então estamos vivendo nesse período. Existe. Ok. E qual seria então o outro que ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco? Segundo essa interpretação, eles sugerem que sejam os Estados Unidos da América. Né? É um poder que vai se levantar de uma maneira autoritária, está no capítulo 13, impondo leis. Não será mais uma democracia, vai impor leis. No capítulo 13, verso 17, diz lá que ele vai impor uma marca, uma obediência, e quem não obedecer vai ser morto, vai ser preso, vai perder os direitos, não vai poder comprar e vender. Perceba que essa troca de sistema democrático vai cair por terra por um poder autoritário. Estão percebendo isso aqui? Faz muito sentido, ok? Então quem seria o oitavo rei que procede do 7 e caminha para a destruição? Segundo essa interpretação, seria então a Roma Papal revivida. Lembra no capítulo 3 que diz que a ferida de morte foi curada? Então, segundo essa interpretação, o oitavo rei é o poder papal romano que é revivido.
só que dura pouco tempo, né, já procede ali para a destruição. Então essa é uma interpretação, né, que eu também acho plausível, mais plausível do que as outras anteriores, né? Mas eu tenho a minha preferida e eu quero propor aqui para vocês, tá certo? Tem poucas mudanças, aliás, uma mudança só, mas eu creio que faz a diferença, né? Bora lá. Então, eu sugiro que em vez de ser só os Estados Unidos da América, nesta que ainda não chegou e quando chegar tem que durar pouco, eu creio que é a atuação dupla, que é dos Estados Unidos da América e o poder romano revivido. Porque os Estados Unidos da América ele entra em cena, mas ele não trabalha sozinho. Ele precisa de um auxiliar, ele precisa de um poder religioso. E é ele que concede poder para essa religião, para esse movimento religioso. Então Roma é revivido através da ajuda dos Estados Unidos da América. E eles vivem juntos, eles dão as mãos, né? É assim que nós cremos. Estados Unidos da América representando o poder político, civil, se alinhando com o poder religioso, né? Se tornando então um poder que governa, que coloca leis, né? Então eu vejo que esses dois poderes eles estão juntos, né? Dando vida aí a esta besta, ok? Agora, quem seria então o oitavo rei na minha percepção? Na minha percepção, eu enxergo que seria Satanás. Satanás, em um momento, ele vai destruir a besta. Ele vai destruir, ele vai destruir esse poder que está aqui, né? E ele assume o controle e ele caminha para a destruição. Perceba que eu estou tentando fazer uma união da interpretação tradicional com esta outra aqui. Então, esse oitavo rei seria Satanás personificado, atuando como líder global deste mundo, né? E é o que hoje o cristianismo tanto espera, o tal do anticristo, né? O anticristo escatológico, podemos dizer assim, né? E ele caminha para a destruição. Chegará um momento que ele se utilizou tanto desses poderes aqui, dessas cabeças, que não faz mais utilidade para ele. Agora ele vai tomar controle, só que ele vai cair do cavalo. Entenderam então? Porque olha só que interessante. A besta que viste era. Então tá aqui, ó. Entenda que besta, ela só está viva quando a cabeça está atuante. Quando corta a besta deixa de existir. Ela precisa de uma outra cabeça. Então um dia a Babilônia foi uma cabeça ligada à besta, os Medos foram, a Grécia, a Roma Imperial, Roma Papal, né? A Revolução Francesa precisou do apoio de todos os reinos para poder destruir esta cabeça, né? Enfim, perceba aqui, outro detalhe, não é, na Revolução Francesa, não temos, como posso dizer, nós não temos ela atuante, né? Ela não está atual, porque ela recebeu a ferida. Então a Revolução Francesa é um poder que sobe do abismo, segundo o capítulo 11 de Apocalipse, que toma conta do pensamento humano, né? Perceba que Satanás ele usou ao longo da história sistemas monárquicos de poder, mas chega um momento que ele usa um sistema democrático de poder. E através do sistema democrático de poder, ele consegue inserir-se na religião, contaminar as crenças, mas agora ele se levanta novamente com um poder que não é democrático, é autoritário, né? Então está para surgir do abismo. Então nós estamos nesse período aqui, ó, em ambas interpretações, tá? Então eu creio que está para surgir este poder que é dado por Satanás, né? Esse poder que é dado por Satanás, para esses dois poderes aqui, eles estão juntos em atividade. Aqui era só ele. Aqui ele vai reinar com a ajuda da besta da terra, né? E aí eu creio, como diz o texto, caminha para a destruição, e é Satanás. Ok? Então percebendo aqui, esta aqui é a minha contribuição. Conclusão. Primeiro, Apocalipse 17 não fala de papas. Esquece esse negócio de papas. Não tem nada a ver esse negócio de papas, tá bom? Isso aí não funciona. Não dá certo, não é bíblica, não tem base, não tem solidez essa interpretação de forma bíblica. Você vai ter que usar elementos contemporâneos e forçar dentro da escritura bíblica. A besta, segundo, a besta só está em atividade quando uma cabeça está governando e recebendo o poder de Satanás e apoiada pelos chifres. Então eu só vejo no último momento em que Satanás não precisa de uma cabeça. Ele mesmo será a cabeça, que é o oitavo rei, que vai estar com os chifres, né? Com os chifres, o apoio global para poder tentar destruir o povo de Deus,
né? É aquele momento do Armagedon, que ele ajunta todo mundo. E a besta, a meretriz, ela é destruída pela besta e pelos chifres. E em um momento a besta apoiou a meretriz, os chifres apoiaram a meretriz, né, que é o poder religioso. Mas chega um momento que a besta e os chifres destroem essa mulher e tomam o poder. Ok? É nesse momento que surge o 8º rei, né? É uma cabeça que surge para liderar, para conduzir esse poder último do tempo do fim. Ok? Vamos lá. A besta do mar do Apocalipse 13 é ampliada e explicada no capítulo 17. A gente não pode perder a sequência. Então vem Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Você não pode sair disso, tá? Porque é uma estrutura bíblica. Querer inserir montes, papas, não faz sentido. Não faz sentido. Muito bem. As 7 cabeças, que são simbólicas, olha lá, são 7 montes, que os montes são metafóricos, né? Montes aqui, no caso, são eles que dão sustentabilidade, né? São também 7 reis, os reis históricos, né? Nós falamos aqui a explicação aqui. Muito bem. Há 2 possibilidades de interpretação, se considerarmos que João pode ter ficado em seu tempo ou transportado para o tempo do fim. Tá? Expliquei aqui as 4 interpretações. 2 no tempo de João e 2 no tempo do fim. Próximo. A escolha pela sequência dos reinos nada atrapalha ao fim, né, que será a destruição do 8º rei, no caso Satanás e seus aliados, qualquer que sejam eles, todos serão destruídos. Perceberam? Você pode até trocar as sequências, mas o final é o mesmo, ok? A Igreja Adventista não tem uma posição oficial sobre o assunto, e não sou eu quem vai resolver esse problema, tá bom? Então, entenda aqui. Muito bem. Meu objetivo foi lhe ajudar a compreender a profecia e não lhe dar um veredito sobre o assunto, tá? Então incentivei aqui você a pesquisar, coloquei curiosidades na tua cabeça, coloquei dúvidas. Então vai buscar as respostas que Deus vai te orientar, tá certo? E veja, talvez você não tenha as respostas, mas o fato de você passar tempo com a palavra de Deus, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Muito bem, terminei aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Muito bem, gente. Eu tentei aqui ao máximo ser didático, né? Até desenhei para vocês aqui para poder explicar esse assunto, que é um assunto complexo, não é fácil, né? Eu não tenho todas as respostas. Você pode contrariar, não concordar com a minha posição, ok, sem problema. É muito difícil saber o que vai acontecer. A gente só entende mesmo a profecia quando ela acontece. Então o passado é fácil, mas o futuro é complicado. Mas a minha intenção aqui é despertar em você interesse para você estudar a palavra de Deus, ok? Espero ter contribuído. Deus abençoe ricamente, tá? Se você quiser esse material, acesse o link aqui no grupo do Telegram, entra lá e pode baixar esse conteúdo aí, tá certo? Assista a série, tá? A playlist completa aqui, tá certo? E também assista os nossos últimos vídeos que nós postamos aqui no canal. Siga a gente lá no Instagram e curte a gente, curte aí, né? É como se fosse um obrigado por todo esse trabalho que eu fiz aqui, e se inscreva no canal se você não é inscrito. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu! Ai, acabei. Ficou longo aqui, né? Mas deu certo, né?